poderia enfrentar um guerreiro. Tal a magnitude, a força e a presteza dele com uma espada. E esse guerreiro guardião se achou no direito de ser um conselheiro. E várias legiões de guerreiros passaram-se para o lado dele. Houve uma chamada guerra, que muita gente o simboliza, a chamada Guerra dos Anjos, que durou no tempo de hoje, entende, do tempo dos humanos, 100 anos. Nessa Guerra dos Anjos, foram volatizados guerreiros do lado da luz, que é do lado do Grande Conselho, e esses guerreiros foram denominados guerreiros do lado escuro. Então, centenas e milhares de guerreiros morreram de um lado e de outro, ou seja, sumiram, que um guerreiro não tem uma alma. O guerreiro tem uma essência. E quando ele perde uma luta, ele deixa simplesmente de existir. Acabou. Ele não tem evolução, ele não tem nada. Ele apenas é um guerreiro. Então, se ele perdeu a luta, ele deixou de existir. E a única forma de um guerreiro deixar de existir é quando a espada é inserida no tórax dele. Entende? Introduzida. Apenas por outro guerreiro. Então, houve essa grande guerra e os guerreiros guardiões do lado escuro perderam a batalha. Mas Deus, como jamais destrói uma criatura que ele criou, os baniu para o vácuo, para o lado escuro. E assim determinou Deus que de 1000 em 1000 anos ele poderia sair com as suas legiões. Entendeu? Então, o primeiro em hierarquia ficou, que é um grande guerreiro, aquele que vocês chamam de anjo belo, ou Satanás, ou cramulhão. O segundo em hierarquia, Lúcifer, que está aqui, né? E o terceiro em hierarquia, que não existe mais, seria Beelzebul, né? Então, o que aconteceu? E nisso, de 1000 em 1000 anos, ele sai. Como o universo é infinito, ele cria situações em vários mundos, que estão localizados em várias galáxias, sistemas solares. E a função dos guerreiros guardiões, que são observadores, é monitorar isso, os guardiões, os guerreiros guardiões do lado da luz. Então, e assim, com o passar de centenas e bilhões de anos, sempre aconteceu isso. Bom, até que chegou um determinado momento, entendeu? Que existe o nosso sistema solar. E o nosso planeta Urantia, que não deveria te chamar de planeta Terra, sim planeta Água, já tiveram 3 civilizações. Eu já falei sobre as 3 civilizações, entendeu? Vamos para a terceira civilização para a gente poder entender. A segunda pereceu através de um grande impacto, mas isso eu já conversei, tem no blog, né? Senão eu vou ter que ficar até 3 horas da manhã aqui, 4 horas. Então, o que aconteceu? Na terceira civilização, o Grande Conselho determinou aos mentores e aos jardineiros do espaço que trouxesse para esse planeta, até então tinha voltado de não ser habitado, que na segunda civilização, um grande, para vocês terem uma ideia, um grande asteroide que era localizado na órbita de 2 planetas, ele se desgarrou e viajou no tempo, no universo, até que foi atraído pela nossa gravidade e caiu no nosso planeta. Quando ele caiu, tal a magnitude da força e o tamanho, ele mudou a configuração dos continentes e formou o Oceano Pacífico. E como a segunda civilização era composta daqueles animais de grande porte, os dinossauros, pterodáptilos, aquela coisa toda, e seres também, que eram considerados chamados seres das cavernas, os seres, né? Pereceu todo mundo, morreu tudo. Então a Terra ficou inabitada, literalmente inabitada. Só os seres da profundeza, do mundo abissal, sobreviveram. Então o Grande Conselho determinou
que os mentores e os jardineiros do espaço trouxessem seres de vários mundos para cá, para o planeta Terra. Planetas onde existiam só negros, planetas onde existiam brancos, amarelos e sucessivamente. Com a seguinte finalidade: colocar esses seres todos aqui, fazendo parte de um ciclo kármico, para eles evoluírem e se harmonizarem, partindo-se da premissa que nos planetas onde eles viviam, eles não conseguiam se harmonizar nem com seus iguais. Criavam guerras, confusão. Então, foi feito isso para dar uma oportunidade a esses seres, que são os seres humanos, de interagir entre si e poder se harmonizar e se respeitar. No primeiro momento, tudo correu muito bem. Os seres começaram a se interagir, existia uma língua só e não existiam países, nem nada disso, e eles começaram a se interagir. Não existia poder, não existia dinheiro, ambição, até o momento que cada uma desses seres, dessas civilizações que foram trazendo aqui, começaram a se unir, como tivessem no planeta dela. Os negros, entende? Foram para um determinado lugar, que posteriormente foi chamado do continente africano, entende? Os arianos foram para a Europa, e assim sucessivamente. Com isso, começou a haver separações, e começou a interagir as grandes ambições das conquistas. Mas até então eles falavam a mesma língua. Aí o Grande Conselho determinou: já que eles não estão se entendendo com a mesma língua, que eles falem a língua que eles estavam acostumados a falar, a língua local do planeta deles. E assim foi. Os negros passaram a falar a língua do planeta deles, os arianos, e assim sucessivamente. Durante um tempo, eles conseguiram viver numa certa harmonia, cada um nas suas tribos. Até que eles resolveram conquistar as outras tribos, nos outros lugares. Aí começou a acontecer os grandes conflitos, né, entre tribos. E nisso tudo, eles estipularam, através do poder, a forma de troca, que no primeiro momento foi o ouro, e depois se tornou as moedas e o dinheiro, né? E eles organizaram suas cidadelas, né? Fizeram os seus países, entende, suas leis, que antigamente existia uma lei só, que era a lei de Deus. Cada um com as suas leis oriundas dos mundos originais que eles vieram. E nisso a coisa começou a degringolar, entendeu? Até, entendeu? Que aí começaram a haver vários períodos, entende? Até que chegou um ponto que o Grande Conselho falou o seguinte: nós vamos tentar mais uma vez, entendeu? Fazer com que esses seres se harmonizem. Nós vamos mandar um avatar, mas não com uma função de um grande guerreiro, com uma função de paz, como mediador. E todos conhecem a história de Jesus, não vou contar toda ela agora em detalhes, né? Mas o que aconteceu? Ele chegou, entende, procurou interagir, procurou fazer tudo, mas, em síntese, deu no que deu, que vocês todos conhecem, né? A história, e ela veio sendo distorcida, e foram estipulados. Aí quando começaram a ser estipuladas as religiões, aí piorou tudo. Por exemplo, só o Império Romano durou 750 anos, mais ou menos, para vocês terem uma ideia. E as religiões eram politeístas, né? Cada um tinha um deus, entendeu? Aquela coisa toda. Então o que começou? E na Terra, seres evoluídos, seres inteligentes, foram